Quais são as consequências de um incêndio florestal numa área como essa? O Morro Caratuva, em 2006, ele era assim. Em 2021, ele está assim. Ele está com uma cicatriz decorrente de um incêndio de 14 anos atrás. Bem, o meu objetivo geral, então, foi definir este zoneamento de risco de incêndios florestais, que eu vou utilizar o termo ZERIF, para o Parque Estadual e o seu entorno. Para atingir esse objetivo, foram necessários dois objetivos específicos. Identificar os fatores de risco de perigo dos incêndios florestais e, depois desses fatores identificados, indicar esse zoneamento de risco dos incêndios florestais de acordo com mapas temáticos, elaborando mapas temáticos de acordo com os fatores identificados. Bom, o Parque Estadual, aqui os limites legais dele estão em vermelho, e a área em amarelo é o perímetro do que nós chamamos de buffer, utilizando um sistema de informações geográficas, né? Ele totaliza 4.333 hectares, como eu mencionei, esse buffer, a área do buffer, 4.383, e total 8.716. Por incrível que pareça, dá quase que precisamente 20% do território do município de Curitiba. Esse incêndio foi de 2008, este aqui o incêndio em 2007, o incêndio no Pico Paraná em 2013, e essas duas montanhas, elas estão fora do parque, Taipabuçu e Ferraria. Depois de 2 anos de pesquisas e muita leitura, essas foram as minhas principais referências para elaborar esse trabalho. O trabalho da Bruna Kowalczyk, que propôs um zoneamento de risco de incêndios florestais no Parque Estadual de Vila Velha e no seu entorno. Michel Almena et al. Propuseram um ZERIF para o Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. A Letícia Koprowski et al. Propuseram um modelo de zoneamento para unidades de conservação brasileiras e aplicaram esse modelo no Parque Estadual do Cerrado, aqui no Paraná. O professor Alexandre Teto propôs o ZERIF para a Floresta Nacional de Irati, em 2012, e, em memória, Edson Struminski realizou um excelente trabalho, que foi a resiliência a incêndios florestais, a incêndios em vegetação no Parque Estadual do Pico Paraná. Bem, qual foi a minha metodologia? Então, para adotar isso aí, foram necessários encontrar os fatores. E quais foram esses fatores? Após a pesquisa em bibliografia, foi o fator que era o perigo de propagação em função da altitude, o perigo de propagação de incêndio em função da declividade, o perigo de propagação em função da orientação das encostas, o perigo de propagação em função da vegetação e o risco de ignição em função da presença humana. Com base na literatura e no trabalho de Batista Oliveira e Soares, existe a função, o perigo em função de altitude, que, embora pareça um pouco diferente, porque quanto menor a altitude, maior o coeficiente de risco de incêndios. O perigo em função da declividade, quanto maior a declividade, maior o coeficiente de risco e de perigo. Orientação das encostas. Esse é um assunto muito interessante, porque os senhores podem notar a vegetação, como a vegetação é densa nessas regiões aqui. E aqui eu estou usando a imagem do Google Earth, utilizando a visão de sul para norte, ou seja, estou vendo as encostas, as vertentes sul das montanhas. Observem que quando a gente olha de norte para sul, aqui o Pico Paraná, né, a vegetação está bem mais, vamos usar o termo mais popular, mais rala, né? A incidência solar aquece a vegetação, diminui a umidade, então a floresta ela tem uma condição menos densa do que nas vertentes sul. Vegetação. Conforme o levantamento disponível na SEMA, em 2004, essa região é composta por 6 tipos vegetacionais. A floresta ombrófila densa e mista, e dentro dos tipos da floresta ombrófila densa submontana,
a montana, Alto Montana, refúgios vegetacionais, como esse aqui no exemplo, a floresta ombrófila mista em si, e a floresta ombrófila mista montana. Os senhores podem notar que aqui é a classificação da vegetação conforme o perigo que elas têm. E podem notar que, diferente daquela outra imagem, isso aqui também é um cume de montanha, e vocês podem ver como a vegetação muda. Em cada montanha, em cada local, a vegetação tem as suas diferenças. Risco em virtude da presença humana. Podemos notar aqui que a presença humana, ela ocupa muito pouco espaço no parque. Entretanto, os hábitos de algumas pessoas podem causar um grande incêndio. E como a gente aprende na literatura, nenhum incêndio inicia grande, né? Mas o risco não decorre da presença humana na montanha, mas sim das práticas que ocorrem de maneira isolada por algumas pessoas. O segundo objetivo foi a elaboração do mapa temático para os fatores de risco, tanto a altitude, declividade, a insolação, a orientação das encostas, a vegetação e a presença humana. Se fôssemos elaborar um mapa de risco considerando apenas a altitude, o mapa seria assim. Vocês podem notar que o perigo maior seria nas regiões mais baixas. Se fôssemos realizar um mapa com apenas levando em função a declividade das encostas, esse mapa de risco de incêndios florestais seria dessa maneira. Isolando a variável, o fator de orientação das encostas, o perigo de propagação de incêndios florestais seria dessa maneira, porque aqui está em função dessa orientação das encostas. Levando em conta a questão da vegetação, conforme aquelas tabelas que eu mostrei em slides anteriores, o mapa seria desta maneira, e em função, o risco de incêndios florestais em função da presença humana seria desta maneira, ou seja, onde existe infraestrutura humana, antigas estradas, linhas de alta tensão, trilhas e acampamentos. Entretanto, é necessário unir esses 5 fatores, utilizando a álgebra dos sistemas de informações geográficas, e a equação utilizada para a álgebra desses mapas foi multiplicar por 4 os fatores de perigo e risco. Os fatores de risco referentes à presença humana, multiplicando por 3 a vegetação, que é o combustível do incêndio, a orientação das encostas, a declividade e a altitude. Cada pixel calculado, que foram 577 mil pixels nesta área, obteve-se esses valores. E aqui o grau de perigo e risco. O resultado foi, então, utilizando essa álgebra, né, e tentando utilizar uma maneira mais educativa, seria essa aqui a sobreposição dos mapas. Por fim, este aqui é o resultado final, que é o zoneamento de risco de incêndios florestais no Parque Estadual do Pico-Paraná, com o seu buffer de 1 quilômetro. Os senhores podem notar que a maior parte dele é considerada de risco moderado e alto. E o muito alto e extremo são pequenas regiões. Proporcionalmente, nós vamos verificar aqui que, fazendo essa sobreposição nas imagens, na topografia, nós temos essa visualização, e, em seguida, nós temos a representatividade das áreas, conforme esse risco dos incêndios florestais. 73% como risco moderado, 18% como risco alto, muito alto apenas 2%, extremo apenas 1%. Mas, como a gente aprende na literatura, eu já falei, mas vou repetir, nenhum incêndio começa grande, né? A grande maioria deles, 99,9%, iniciam de forma menor. Ok. Qual é a conclusão do trabalho? Primeiro, o ZERIF possibilitou determinar os locais mais preocupantes do ponto de vista do combate
onde existe um maior risco de ocorrência dos incêndios, que são acampamentos e trilhas que atravessam as faces norte e oeste das encostas, as áreas com risco muito alto, mas que estão fora do limite da unidade de conservação, e também foi possível replicar esse modelo, é possível verificar que dá para replicar esse modelo em outras unidades de conservação e áreas de plantios florestais. Quais seriam as recomendações? Deu um problema aqui. Algumas recomendações. Trabalhar com a prevenção contínua aos incêndios florestais. Segundo, levar em conta que o risco não decorre da presença humana no parque. Isso é muito importante. Mas sim de práticas isoladas por algumas pessoas. Por isso é necessário trabalhar muito com a educação ambiental, utilizando o potencial de voluntariado, né? Capacitar os voluntários como multiplicadores em ecologia de montanhas, prevenção e atendimento a incêndios na Serra do Mar. É necessário também fazer um monitoramento dos impactos dos incêndios passados, ter essa história, saber quais são os efeitos, quais são as causas e principalmente as consequências. Muito importante, uma estação meteorológica para tentar predizer o risco de incêndio, né? Haver a disponibilidade de equipamentos para pré-supressão e combate rápido. Outro princípio que nós sabemos dos incêndios florestais é que o bom combate é aquele incêndio que você consegue apagar com o pé, né? Depois disso, vai num crescente da necessidade de recursos. Implementação do relatório de ocorrência de incêndios florestais, se possível, contratação de guardas-parque, mas, acima de tudo, prioridade máxima é a elaboração do plano de manejo do Parque Estadual do Pico Paraná e a sua ampliação para essas áreas da foto, dos picos Taipava Sul e Ferraria. Portanto, senhores, é isso que eu tinha a apresentar para vocês. Agradeço muito a atenção de todos.